programa a seguir é livre para todos os públicos. A partir de agora, pela TV Zoom, Canal 10, está chegando mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que sempre tem o compromisso nesse princípio de semana em te informar e te entreter. Essa é a nossa função. Estou recebendo a psicóloga Viviane Ott, que veio falar de um tema que com certeza você já deve ter percebido alguma vez na sua vida e que você já deve ter notado na sua vida. Pessoas que manipulam, pessoas que têm capacidade de fazer esse mal. Viviane, muito obrigado por ter vindo ao Entrevistas. Saiba você que é a terceira vez. Em um ano é a terceira vez, você já está já estabelecendo um bom recorde. Que bom. Pessoas que manipulam, elas muitas das vezes, elas são cidadãos que gostam de se fazer de vítima a fim de poder maquiar um determinado problema que ela mesma provocou? Sim, com certeza elas maquiam um problema, não é? Que para tentar sempre sair, como você falou, se sair de vítima, não é? Assim, a ideia de que manipulação mal, a gente não pode pensar só no lado ruim da manipulação, né? Porque a manipulação ela já começa, tem vários vieses. Por exemplo, tem manipulações que acontecem até mesmo dentro da família e na relação de mãe e filho, que não é uma manipulação assim para o mal. É claro que nenhum tipo de manipulação é legal, né? Mas assim, a manipulação ela corre por vários lados, não é? Então, por exemplo, o caso de uma mãe que quer que o filho se alimente, né? Coma verduras, legumes e tal. E aí, aquela criança não quer, ela vai manipular de uma forma, né? A maioria faz isso. Se você comer tal alimento, eu te dou um chocolate depois. É uma forma de manipulação. Mas não chega, muitas das vezes, a ser uma manipulação inconsciente? Na verdade, a manipulação, nesse caso, é consciente porque ela está, né? Assim, mas não, nada mal, nada para o mal. Ela está tentando resolver uma questão, né? Mas a manipulação, ela já é inerente mesmo do ser humano, ele já tem esse hábito de manipular. Por exemplo, nós já somos manipulados o tempo inteiro, até pelo nosso governo, pela nossa vida, né? Pelo sistema, pela sociedade. Então, isso já é alguma coisa que a gente já nasce no meio disso aí. Então, é meio difícil dizer assim, eu não faço isso. Todos fazem. Agora, isso eu estou falando de uma manipulação menos prejudicial, né? Vamos dizer assim. Agora, pelo que você está me perguntando, através daquela manipulação mais pesada, né? Que a gente pode ver em casos de pessoas com sociopatias, psicopatas, né? Também. E pessoas também com algum traço perverso, não é? Que querem sempre algo, não é? O que essas pessoas fazem? Elas usam sempre o outro, né? Então elas querem que o outro realize o desejo delas, da forma delas. Então elas vão sempre pegar aquele indivíduo que é fácil manipulável, entendeu? Para que ele possa fazer tudo aquilo que ele quer e sempre, na maioria das vezes, se fazendo de vítima para ele conseguir o que ele quer. Em suma, é a chamada pessoa de cabeça fraca que rende-se a esse tipo de pessoa que vem com alguma, não sei se jogada é o termo mais correto, mas vamos usar alguma jogada a fim de poder atingir um determinado objetivo. Assim, cabeça fraca a gente não pode dizer essa palavra, porque na verdade... Ou uma personalidade fraca? É uma pessoa que talvez tenha um ego um pouco mais, assim, frágil, entendeu? Que seja uma pessoa também mais sensível, né?
uma pessoa assim, até com questões emocionais não resolvidas, ou uma pessoa que tem uma tendência a um certo masoquismo. Então, quer dizer, ela vai ser de fácil manipulação. E o poder de persuasão desse tipo de pessoa que manipula é impressionante. Às vezes ele pode pegar uma pessoa até que tem uma boa estrutura psicológica, mas ele consegue às vezes dar uma embaralhada. Uma pernada, embaralhada na situação. A gente pode colocar como exemplo, como você já havia me perguntado, para fazer assim, para a gente falar um pouco daquele filme 50 Tons de Cinza. Então, você vê ali que aquele homem, ele manipula aquela mulher, mas ela se deixa manipular a princípio, porque a princípio... Porque conivente com ela. Exatamente. A princípio, ela estava meio que apaixonada e ali tinha uma curiosidade da parte dela, de saber o que era aquilo que estava acontecendo, não é? Mas chega um momento que ela vê aquilo tudo, que ela se depara com aquela situação toda, ela fala, não, peraí, chega, não é assim que acaba o filme? Não quero. Então, quer dizer, ali a estrutura psicológica dela não era tão frágil. Ela se deixou manipular até tal ponto, porque no fundo, ela também tinha um pouco dessa questão dele, né? Da curiosidade. Agora, voltando, Viviane, essa questão das pessoas mais malévolas. Uhum. Eu conheço casos de pessoas que criam certos atritos e gostava muito de criar a situação e depois chegar para os demais e falar, não, a pessoa entendeu errado. Isso é um tipo de manipulação ou então é uma manipulação que é mais recorrente? É um tipo de manipulação porque essa pessoa estava querendo alguma coisa, né? Mas só que ela estava querendo alguma coisa através desses outros aí, né? Ou seja, eu não sei a situação em si, mas ela estava querendo algo. E quando ela é descoberta, ela tenta retroceder aquilo tudo que ela disse e se fazer de vítima, né? Eu não falei nada. Entende? Quando aquilo dá errado, né? Aí ela recua. Né? Porque são pessoas que vão assim, bem devagarzinho, para conseguir aquilo que quer através desse outro, né? Que esse outro realize o desejo dele. No momento que tem alguém que o aponte ou que ele seja descoberto, ele recua à posição inicial de vítima. Porque todo manipulador tem essa característica de se posicionar como vítima. Ou é isso em grande parte? A grande maioria das vezes, né, se coloca como vítima, né? Tem aquele manipulador que manipula descaradamente, que já nem se preocupa muito se ele é vítima ou se ele é autor, ele já se coloca como autor mesmo, que é já aquela coisa mais pesada que eu acho que acontece também. A gente pode dar um exemplo bem legal daquela novela que aquele cara, que agredia a mulher, que batia na mulher. Sim. E que ele não tinha o menor problema em esconder isso, né? Ele manipulava, ele fazia com que ela fosse a escrava dele ali e sem menor problema, eu não preciso, me fazer de vítima. É aquela manipulação descarada mesmo, agindo como autor. Em alguns momentos ele até se fazia de vítima, né? Viviane, agora, a manipulação em si, dentro do trabalho, ela chega a ser uma coação? Depende. Em que sentido, por exemplo? Uma pessoa que está num cargo acima da outra, ou seja, um chefe, um patrão, fazer algum tipo de se posicionar de forma impositiva, chega a ser uma manipulação? Para querer prejudicar? Exatamente. Entendi. Barrando, assim, o processo de desenvolvimento daquele funcionário. Exatamente. Com certeza, é uma forma de manipulação, né, de querer obter aquilo que ele quer, que é o quê? Excluir esse outro, né? Tirar ele de circulação. Porque nota-se um crescimento profissional por questão de talento, então
corta-se as asinhas. Isso aí. Né? E você vê que isso tudo que você está me perguntando sempre circula por aquela mesma situação. O cara que manipula, ele quer sempre algo desse outro. Não é isso? Ou seja, que é uma coisa muito íntima e que esse outro não revela. Ele quer que o outro faça o serviço para ele. Né? Tipo assim, eu vou tratar esse funcionário mal porque ele mesmo vai se demitir, ele mesmo vai pedir as contas. Eu vou fazer com que ele faça isso para mim, indiretamente. Hoje em dia, eu sei que não é sua área, mas na questão psicológica você pode falar bem. Hoje em dia, com esse mercado de trabalho assoberbado, estressante, você depara-se com pacientes seus nessa situação de se sentindo manipulados dentro do trabalho? Já me deparei, sim. E que tipo de sentimento que você percebeu nessa pessoa? Um sentimento de impotência, sabe? De querer realizar coisas e ser ali impedido, né? Tolhido. Exatamente. Muito bem, a entrevista está chegando ao final do primeiro bloco. Eu estou recebendo a psicóloga Viviane Otts, que veio falar sobre esse tema sério, ele é extenso, porém sério, que são as pessoas que manipulam. Tenho certeza que você já deve ter prestado atenção, percebido alguma pessoa ao seu redor que manipula. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para o próximo bloco. Nos aguardem. Até já. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Chegamos agora para o último bloco do Entrevistas e eu estou recebendo a psicóloga Viviane Otts. Viviane, uma pessoa que é manipuladora, ela tem uma tendência a parar naturalmente ou ela chega a ser uma espécie de sociopata? Essa situação vai virando uma bola de neve e vai ficando cada vez mais impossível de controlar. Pois é, no caso de um sociopata ou de um psicopata, não tem limite, não é? Eles vão... A vida deles circula em torno de manipular sempre esse outro, não é? Mas a pessoa que tem essa tendência a pequenas manipulações, às vezes ela vai usar isso quando for muito necessário, às vezes não. Não é aquela coisa tão recorrente quanto de uma pessoa... com um traço tão forte quanto o psicopata e
e o sociopata. Esse tipo de pessoa se encontra em qualquer ramo da sociedade. Como controlar? Isso se controla com, claro, não apenas com terapia, mas com medicamento? Você está querendo dizer o quê? A respeito do sociopata? Do sociopata. O sociopata e o psicopata, na verdade, é uma questão muito polêmica, porque, assim, são pessoas que não têm. É como se o superego, que é aquele que barra todas as suas loucuras, não existisse. É como se não existisse. Eles passam por isso, passa pela lei, por qualquer tipo de lei. Então, são pessoas que não têm jeito. Ou seja, não existe um critério. É assim, há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, né, eles até praticavam nessas pessoas, não sei se você já ouviu falar, lobotomia. Já. Não é? Porque eles viam que aquele indivíduo não tinha a menor condição de conviver em sociedade. Hoje tem os presídios de segurança máxima, que é presídios que são manicômios, né? Judiciários, né? Essas pessoas vão para lá. Mas isso não impede que essas pessoas continuem fazendo o que fazem. Se sair dali, vão continuar fazendo todas as loucuras, friamente, como se nada tivesse acontecido. Se, no caso, uma pessoa dessa, com certeza ela é medicada, mas não é algo que vai resolver a questão. Ela pode viver dopada, mas, né, não vai... Mas no âmago, no caráter, isso, se cortar os medicamentos, volta a fazer tudo novamente. Verdade. Não tem... São pessoas que não têm jeito, não tem mais salvação, vamos dizer assim. Uma pessoa manipuladora, ela pode ser uma pessoa carismática? Pode, claro. Principalmente quando ela quer obter o que ela, né, deseja. Né? Agora, pessoas manipuladoras, quando a gente fala pessoas manipuladoras, a gente está falando de uma manipulação que ocorre... É o que eu falei, assim, naturalmente, né? E que até Freud falava em Psicologia das Massas, que é um dos escritos dele, ele fala sobre essa manipulação, ele cita também Hitler, né, que também foi um psicopata, ele cita ali a manipulação que era feita o tempo inteiro em cima das massas, que é o que a gente passa hoje com esse governo nosso, né? Então, ele já fala sobre isso. Então, são manipulações muito pesadas, porque tem aquele bando de gente ali por trás querendo sempre pegar daquele que tem menos, não é? É uma forma de manipulação muito pesada. Ao meu ver, eu acho que isso é muito próximo de uma atitude até sociopata, né? Um governo que suga, né, da sociedade o tempo inteiro. É uma coisa que não tem jeito. Eu acho que corrupto também não tem mais jeito. Acho que se classifica um pouco nos sociopatas e nos psicopatas, assim, nesse nível de que não tem mais jeito. Agora, essa manipulação, como eu te falei, que ocorre assim no dia a dia, não é? Quando você, às vezes, quer que alguém faça alguma coisa para que você fale, não, olha... eu quero que você faça, mas com a tua intenção em cima daquilo ali, é uma manipulação, mas não algo assim que possa, a princípio, ser considerado tão prejudicial assim. Às vezes as pessoas usam mesmo isso. Você citou Hitler. Hitler, ele, até culminar com a Segunda Guerra, foi talvez um dos maiores manipuladores da história da humanidade. Ele era um psicopata nato, né? Dentro da sua sandice de querer dominar o mundo. Porque isso é uma característica de quem sofre desse distúrbio sociopata aí. Querer dominar o mundo, achar que é Deus, né? Querer destruir todas as raças e criar uma nova raça. O que uma pessoa o que uma pessoa desse tipo sente? O que uma pessoa desse tipo pensa? Chega num grau de superioridade.
acha que é uma... O narcisismo Sim. O ego é maior que o mundo, né? Mas chega num grau tal Ele que não- é um descontrole, um descompensamento geral. O ego é maior que o mundo. Geralmente pessoas assim não têm sentimentos. Elas passam, elas querem, sabe? É o poder, é aquilo que... Não seria também Napoleão Bonaparte um sociopata? Olha, eu não conheço muito bem essa história do Napoleão. Já ouvi falar dele, mas vou ser sincera, a história em si dele eu não conheço. Mas como eu falei para você que dentro dessa cadeia de políticos, né, e de pessoas De líderes. de líderes, né, sempre tem um ali que tem um desvio mais assim, Um desvio mais acentuado. mais acentuado. Aqui no Brasil, quem que nós podemos classificar que seria sociopata? Mas agora você me deixa numa situação complicada. Olha, a princípio, assim, eu não posso dizer. Todos. Assim, Todos. pelo que Você tem não tem acontecido aí, a gente... todos os dias, todas as notícias, podemos dizer que pessoas boazinhas de verdade, pessoas que querem o bem, não são. Tem um requinte de maldade no que eles fazem. A própria corrupção é maldosa, é ruim, é prejudicial. Né? Viviane, agora voltando, eu quero te perguntar sobre manipulações dentro de um relacionamento. Que isso com certeza acontece muito. Uma das partes, melhor dizendo, cede mais que a outra. Ou seja, você não acha que o relacionamento hoje em dia está conduzido mais no sentido de que quem manda mais é o que vai sustentar a relação? É o que vai não sustentar a relação, mas ser uma espécie de locomotiva para a relação? Isso depende muito, depende da forma como as pessoas vivem, né, nos seus relacionamentos. Depende de o que está acontecendo ali, que se é uma relação de duas pessoas assim, mais assim, equilibradas e que querem um relacionamento saudável, né? Ou se é de uma pessoa que vive num meio doente, onde um se configura como masoquista e o outro se configura como o sádico, que é o que acontece muito quando a gente vê aí, mulheres que são agredidas, que são espancadas, né, que sofrem violência, né, e continuam com o parceiro. Né? Isso aí. Não seria uma falta de autoestima também? Com certeza, né? Falta de autoestima. Tem todo um contexto ali também que faz com que a pessoa aceite aquela situação. Né? Um contexto de vivências na infância também, que teria que ser trabalhado dentro de um set analítico, entendeu? Então, são N coisas assim, né? Eu estava vendo uma entrevista ontem de um casal em que a moça, uma moça muito bonita, se relacionou com um homem de 16 anos mais velho. Ele era um gentleman, era um homem perfeito, muito educado, muito tranquilo, né? E na medida que essa mulher começou a querer ter ascensão na carreira, que ela fez a faculdade, passou e foi buscar mais, esse homem não aguenta e começa uma série de agressões em torno dela, até que um dia ele joga álcool nela e taca fogo, né? Então, quer dizer, esse tipo de situação, ela lidava o tempo todo com um psicopata, ela não sabia. Porque enquanto ela estava realizando o desejo dele, estava bom. Quando ela começa a realizar o desejo dela, para ela, ele surta, ele não aguenta. Aí ele fez isso, entende? Então, assim, o relacionamento é uma coisa muito complicada. É de pessoa para pessoa mesmo e tem que ver o que acontece ali. Viviane, nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu quero deixar agora o espaço aberto para você fazer suas considerações finais e, claro, também deixar seus contatos.
Muito obrigada mais uma vez. Eu gostei desse tema, achei bem interessante, né? Eu gosto desse tipo de... É um tema forte. Então, meus contatos. Primeiro, meu endereço é na rua Rosalina Ferreira da Rocha, número 51, fica no Jardim Ouro Preto, né? E o telefone é 22-2524-3089 e 22-9997-2788, vou te dar mais um. E o 229-8168-0244. Redes sociais? No Facebook, né? É só você colocar Viviane Otis que você já me encontra. Né? Viviane, muito obrigado pela sua participação. Sinta-se à vontade para poder voltar mais vezes ao entrevistas e tirar mais dúvidas, porque esse programa com certeza foi um programa de utilidade pública. E para você que acompanhou a edição de hoje, nos vemos numa próxima edição da semana que vem. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até lá.